Oi, gente, tudo bem? Sempre que eu não apareço por aqui, né? Mas eu apareci com o mesmo caderno, só que hoje eu vim conversar sobre vocês, o que eu tô aprendendo sobre liderança. Eu tô fazendo outro curso da Conquer, que não é novidade, né? E bom, eu vou começar falando o que eu... Eles estão fazendo esse curso de um formato como se fosse relacionado com futebol. Eles estão usando o futebol como uma metáfora. E, bom, a gente vai começar com o primeiro tempo. Eu tô no terceiro, só que eu vou falar só sobre o primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo, a gente começa iniciando, né, sobre o que é liderança, né, como é tudo isso. E eles colocaram uma frase, né, liderança é a capacidade de influenciar os outros, liberando seu poder e potencial para impactar um bem maior. Com isso, a gente pensa, né, as principais preocupações que a gente tem não, né, que uma pessoa que se torna líder, ela vai ter. E em ocupar uma posição de líder, você tem que prestar atenção, primeiro, quanto às suas competências, e o outro, quanto o equilíbrio da vida pessoal e do trabalho. E isso é um medo que as pessoas têm, entendeu? As principais preocupações. Cara, como é que eu vou organizar minha vida pessoal sem líder? Aquela demanda, porque a gente pensa que líder não para nunca. E não é bem assim, né? Pelo menos não deveria ser. Importante, tem uma dica de livro que eles deram, descobrindo seus pontos fortes, né? E uma palestra, eu sou o meu conectomo. Esqueci quem fala palestra. Mas, enfim, a gente tem que, a gente vai começar com os pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Né? E cada pessoa tem os seus pontos fortes. Por exemplo, tem vezes que as pessoas ficam se comparando, né? Não tenho tal ponto forte, não tenho não sei o que, não tenho habilidade. E a gente tem que pensar nisso como uma coxa de retalho, sabe? Aquela coxa de retalho que você fica fazendo, cheia de pedacinhos. Então, esses somos nós. A cada experiência que vivemos, esse tipo de coisa, a gente vai costurando ali um retalhozinho e vai se tornando maior, né? Obtendo mais características, atributos, pontos fortes, vai melhorando, né? E num vídeo do Conectomo, a palestra que o cara fez, ele falou como nosso cérebro, ele é como um galho não, é como um tronco, que ao longo do tempo ele vai ganhando novos galhos. Imagina aqui, como que é o nome? Eu sempre esqueço o nome, enfim, eu vou usar galho, ramificações. Outras ramificações, entende? E vai perdendo também. Uma árvore, um galho, perde galho, ganha galho. E assim que o nosso cérebrozinho funciona. E eles falaram sobre esforço também, né? O empenho. Eu lembro da minha professora de psicologia, que ela falava que não é esforço, né? Esforço é uma coisa que se trata do físico, e o empenho de uma coisa mental, mesmo que envolva também seu esforço físico. Mas o esforço, ele importa 2 vezes mais que o seu talento, porque tem gente que fala, não tenho talento, líder é pra quem tem talento, quem já sabe. Não, o seu esforço, ele importa mais, de acordo com um carinha da qual eu não lembro o nome. Vamos lá, a gente vai ter 2 tipos de liderança, que vai ser a liderança formal e a informal. A gente vai ter a liderança por autoridade e a liderança por poder. A liderança por autoridade, ela vai ser prevista no organograma de uma empresa, exemplo, um cargo, uma função.
tal, é líder, beleza. Agora, a liderança por poder é independente de um cargo. Ela tem a ver com a sua mobilização, com a influência que você causa, sabe? Não é que você foi nomeado um líder, mas as suas atitudes, o impacto que você causa nas pessoas é de um líder, né? Porque tem muitas pessoas que são líderes, mas não tem o perfil de um líder, sabe? Não atende ao que um líder deve ser. Eu mando aqui. Não é bem assim, né? Porque um líder, ele tem que... Aí a gente vai falar nisso, olha. Nem sempre ter um cargo de autoridade implica em ter liderança. E o líder, ele tem que trabalhar para a equipe, entendeu? Junto. Ele não vai fazer tudo sozinho e também não vai mandar os outros fazerem tudo entre eles, mas sim uma cabeça ali e tal. Você tem que conquistar a sua equipe, né? Porque tem muitos problemas com liderança por não ter uma boa relação. E aí a gente vai falar da liderança corporativa. Quais são as habilidades necessárias para a liderança corporativa? As habilidades necessárias, o gerenciamento de tempo e os... Olha, gente, os papéis que eu fiquei cortando pra colar. E os valores profissionais. Primeiro, habilidades necessárias que um líder e uma corporação precisa ter. Ele precisa adquirir novas capacidades requeridas, né, para executar o cargo dele de líder, porque ele vai estar em uma responsabilidade diferente. E aí depois a gente vai vir falar da pipeline de líderes, né, se eu não me engano é isso. Mas, no caso aqui, acho que ele seria líder de outros, né. E o gerenciamento do tempo. Ele precisará de novas formas para organizar o seu tempo, determinando modos de como alguém trabalha. 3, valores profissionais. O que as pessoas acreditam ser importante, tornando-se assim o foco de seus esforços. Isso é para qualquer coisa. Você tem que saber o que é importante para você e tornar isso o foco dos seus esforços. E aí entra a pipeline de liderança, que vai ser o níveis de líderes de 0 a 4. O 0 vai ser o líder de si. Essa metodologia é do Rancharan, tá bom, gente? Que é uma metodologia em como a liderança é desenvolvida. E o primeiro vai ser no caso seria o 0, que é o líder de si. Mas pode ser um. Vou dizer que é um. Líder de si é aquele que, vamos lá, é o craque. Trazendo aqui para uma visão de futebol, ele é o craque, ele é o protagonista, ele chega lá e faz, coloca a mão na massa e tal. As habilidades necessárias dele são a autogestão e accountability. Não sei como pronuncia. Mas ele precisa de transparência, responsabilização, prestação de conta, porque ele é líder de si, ele não vai ter alguém mandando nele. Então ele precisa ser claro ali com ele mesmo, entendeu? O que tá acontecendo para ele ter uma organização. Gerenciamento do tempo, ele precisa de planejamento, comprometimento e confiabilidade no trabalho, né? Um bom trabalho para as pessoas confiarem no trabalho dele. E os valores profissionais, que ele siga uma cultura organizacional, né? E ele vai adotar padrões profissionais e tal. E essa forma, ele vai formar sua marca pessoal através da identidade de seus pontos fortes e reputação, ok? E aí a gente vai ter o outro líder, que vai ser o líder de outros, né? Que é o capitão. Então ele joga junto com o seu time, ele tá no campo. E as habilidades necessárias para um líder de outros seria planejar o trabalho em equipe, preencher os cargos, atribuir tarefas, motivar a equipe. Então ele vai estar ali com a equipe dele, entendeu? Já é diferente do líder de si. Um exemplo de líder de si, a gente tem uma dona de casa. Por exemplo, você tem uma família, ou é só você, seu filho, você tem que planejar ali e tal, você. Agora, um líder de outros
Você tem uma equipe ali, você cuida ali de tudo da equipe. O gerenciamento de tempo, ele ajuda no desempenho grupal, disponibiliza tempo para os outros e delega as atividades, né? E os valores profissionais vai ser valorizar o trabalho gerencial, incentivar a produtividade e acreditar ter êxito no novo trabalho. Porque, assim, normalmente o líder de outros, ele vem de um grupo que ele se destacou ali e se tornou líder. Só que, às vezes, é uma pessoa que ainda tá insegura, sabe? Como assim? Eu tava aqui com a minha equipe, agora eu sou líder dela e tal. E às vezes não acredita no seu potencial de ser líder, e isso implica na sua liderança diretamente, né? Porque um líder, ele tem que ser confiante, né? Como que ele vai passar confiança se nem ele tem? Então ele tem que acreditar, ter êxito. E aí a gente vai ter o líder dos líderes. E esse líder, o técnico, né? Vamos usar ele como técnico. Ele joga fora de campo. Ele detecta as melhorias, né? Ele vai treinar líderes, entende? Ele já é ele vai treinar outros. Então ele tem que estar sempre detectando. Acho que pode ser um perfil assim mais analista, apoiador também. E as habilidades necessárias seria selecionar e desenvolver as pessoas que serão líderes, focar na gestão e trabalho em equipe, certo? Ele vai formar líderes. Então, ele tem que estar com seus conceitos bem definidos também, porque é o que ele vai enviar pro outro líder. Gerenciamento do tempo. Participar de reuniões de equipe, delegar aos líderes diretos. Valores profissionais vai ser aumento da maturidade gerencial e perspectiva ampla. Então, ele vai necessitar de uma perspectiva ampla ali para estar liderando os líderes. E a gente vai ter o último, quarto, que é o Cartola. Tem um teste sobre isso, né? Só que acho que não tem como disponibilizar. Mas tem um teste, né? Pra ver o seu perfil. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar, né? Qual o seu perfil de líder, né? Vai ter o Cartola, que ele vai ser aquele que vai ter a visão de longo prazo. Ah, perdão. O Cartola, ele é o líder de negócio, certo? Então, ele vai ser aquele que vai ter a visão de longo prazo, vai ser o afiado, focado nos negócios, ele vai pensar no futuro do time. O que a gente recebe? O que a gente lucra com isso? Então, é uma coisa, assim, mais desafiadora. E as habilidades necessárias dele vai ser responsabilidade por muitas divisões, o que beneficia a empresa, o que não beneficia. Ele vai encontrar o equilíbrio entre as metas, ele vai ter que ter a perspectiva de lucro. E no seu gerenciamento de tempo, ele tem que lembrar que ele não executa a cada segundo do dia e também reservar um tempo para reflexão e análise. Porque não é só executar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. Ele tem que ter um tempo, analisar o todo. O que o líder de líderes tem? Ele precisa analisar também, ver como vai fazer aquilo. E o líder de negócios também, né? Como que a gente vai fazer isso, sabe? Como que a empresa vai fluir? E os seus valores profissionais, ele tem que ser sensível à diversidade funcional e valorizar as funções de apoio, né? E um exemplo que a gente tem de um líder de negócios é o presidente de uma empresa, por exemplo, né? Vamos lá. E aí, gente, pensem em alguém, um líder que você se inspira. E qual o perfil que ele se encaixa, né? E quais são as habilidades necessárias, os valores profissionais. E como seria o seu gerenciamento de tempo desse líder que você pensou aí. Agora vamos lá. Outra coisa. Vai ter um... Eu não lembro o nome.
círculo de ouro, Golden Circle. Esse ciclo, no núcleo dele, vai ter o porquê. O porquê é a razão que move todas as estratégias. Então, pense aqui, olha. Esse aqui é o porquê. Deixa eu fazer aqui pra vocês terem. Esse aqui é o porquê. Ele tem que ser um núcleo de tudo, entendeu? Por quê? Para você definir as estratégias. Essa segunda parte aqui vai ser o quê? Como funciona o círculo de ouro, ok? Vai ser o quê? Não, o que não, perdão. Vai ser o como. E o como são as ações para chegar no sucesso depois de definir o porquê. Como? Você chegou no porquê. Um exemplo da Apple. O porquê da Apple é desafiar constantemente o status quo. E como que ela faz isso, né? Oferece produtos com design simplificado e fácil, entende? E é assim que ela faz o como do porquê dela. E como? Sim. E aí a gente vai ter o quê? Que vai ser essa parte aqui, que são as ações para chegar no sucesso depois de você definir o porquê e fazer o como, né? E o que a Apple tem como o que dela é o portfólio de produtos que ela oferece, né? Que a gente sabe aí, muito amplo, iPad, MacBook e tal, entendeu? Então, o que as características que as empresas buscam hoje, gente, não é só habilidades técnicas, entende? O mercado tá mudando e ele está atrás de um aprendiz constante, entende? Porque a gente nunca para de aprender e você tem que estar disposto a aprender. E o nome disso é Lifelong Learner. Vamos lá. Outra parte, carreira 4.0, gente. Sim, as novas carreiras 4.0. E o que essas carreiras precisam? Tomada de decisões rápidas, pessoas inovadoras, ágeis, comunicação assertiva. Você tem que saber se comunicar, saber o que você vai falar, ter uma comunicação assertiva, objetiva, não violenta. Tudo isso, uma comunicação eficaz, entende? Saber lidar com situações de conflitos, saber gerenciar conflitos é uma coisa muito importante, porque conflitos a gente tá em todo lugar. E aí, eu não sei se eu já falei aqui sobre gestão de conflitos, mas tem conflitos construtivos e tem conflitos destrutivos. E se você se encontra em um conflito destrutivo, procure encaminhar ele para uma coisa construtiva. Entende? A empresa está atrás desses tipos de características. E proatividade é uma coisa muito importante. Ser uma pessoa proativa, uma pessoa ágil. É isso. Profissão 4.0. E aí a gente vai ter, gente, agora a gente tem dois tipos de carreira. A carreira linear e a carreira não linear. Ana, como que é essa carreira linear? Vamos lá. A carreira linear é um caminho muito bem definido, sabe? Lembra, eu tô falando de carreira. Carreira é assim, ó, uma linha. E essa carreira, um exemplo seria estagiário, depois trainee, depois analista, coordenador e tal. É muito bem definido, sabe? A carreira, sim, vai ser isso. Só que agora tá entrando muito a carreira não linear, que um exemplo seria a carreira Y. Calma que eu já vou falar dela. Mas essa carreira não linear, o que vai guiar o percurso dela são as habilidades, entende? Então as habilidades são uma coisa que tá se destacando muito, as soft skills, né, pessoal? E nela, a carreira não linear, existe mais percursos. Um exemplo, vamos pôr um plano de carreira em Y, assim. Aqui, vamos pôr o cara é analista, e aí ele vai ter a opção de seguir para a carreira de gestão e para a carreira técnica. E aí ele pode ser
manager e um head, por exemplo. E aqui embaixo, carreira técnica, se ele for seguir a carreira técnica de um analista, ele vai passar por especialista, e depois um principal, tal. Aí vocês pesquisem mais a fundo, certo? Mas, ou ele vai ser um profissional ambidestro, que eu vou falar mais pra frente sobre isso. Beleza, vamos mudar de assunto agora. Habilidades e pontos fortes. Lembre-se do tempo de escola, caso você tenha dificuldade de lembrar dos seus pontos fortes. Ah, não tenho ponto forte, não tenho habilidade nenhuma e tal. Calma. Pense em uma coisa que você gostava, se destacava, que era elogiado no tempo de escola. Também, o que você gosta na sua carreira. Por mais que a sua carreira não seja algo que você goste muito, o seu trabalho, pense em uma coisa que te envolve. Sabe quando você tá fazendo, cara, gosto disso aqui, isso aqui tá me envolvendo? E outra dica pra você encontrar seus pontos fortes são os hobbies, né, gente? Em hobbies você pode desvendar aí uma coisa legal, né? Pra você começar a trabalhar. Eu tenho vários hobbies, né? Mas nem tudo se encaixa na carreira que eu pretendo ter, né? Tem umas coisas que eu já até cogitei, mas tem coisa que é só hobby mesmo. E aí você tem que identificar aí pra você o que vai ser seus hobbies, o que você pode incluir ali na sua carreira, beleza? E análise SWOT é muito bom, né, gente? Pra você ver suas fraquezas, melhorias, pontos fortes, tal. Acho que eu já falei sobre, se não, outra vez eu falo. E aí, eu vi uma palestra do Pelé, e ele recebeu 9 nãos nas peneiras, acredita, gente? Tipo, as peneiras é tipo o processo seletivo dos jogadores. E a gente, não desistam. Pelé, o cara jogou várias Copas do Mundo aí. Espero que eu não esteja falando errado. Mas. Ai, Pelé não. É o Pelé? É o Pelé, gente, perdão. Olha, foi o Pelé mesmo. Tá, eu não tenho certeza se ele jogou várias Copas do Mundo porque meu forte não é futebol, mas tudo bem. Talvez eu esteja confundindo com o Cafu, não sei. Mas enfim, vamos para outra parte, que vai ser o segundo tempo. No segundo tempo a gente vai falar sobre a metodologia 70, 20 e 10. Pensa assim, olha. Setenta, 20 e 10. Ana, que é isso? Meus amores, esse 70 aqui é o que você vai aprender na prática. Então, 70% dos seus conhecimentos vai vir da prática, das suas habilidades. E 20% vai ser aprendendo com outras pessoas. E 10% da teoria, do ensino formal. Então, por isso que é muito importante a gente aprender com as outras pessoas e ir pra prática, né? Para aquele conceito ali se fixar aqui na sua cabeça e você desenvolvendo novas soft skills. E vamos lá, é importante ter habilidade fuçativa, gente. Habilidade fuçativa, gente, o nome já diz. Vai fuçando aí que você vai descobrindo outras habilidades através de uma habilidade. E aí a gente vai ver os modelos da nova gestão, né? De economia, gestão da nova economia, porque a economia tá mudando. E aí a gente tá uma coisa assim, uma cultura mais voltada para as pessoas, concentrada nas pessoas. E a nova economia, fiz uma tabelinha aqui, a velha economia, perdão. A velha economia, ela tinha como as características dados históricos, pesquisa com clientes, tendências de mercado, beleza? A nova economia, ela continua com essas 3 características, só que aí ela implementou outras novas, como trabalho colaborativo, percepção do cliente e impacto tecnológico, né? Porque a tecnologia entrou, não dá muita coisa. E vamos
vamos lá, gente. A gente vai falar aqui os 7 princípios da nova... Eu vou falar, no caso. 7 princípios da nova economia. Primeiro, propósito, né? Eu não vou explicar muito a fundo, não, tá? Propósito. Segundo, cliente no centro. Terceiro, é possível criar uma demanda? Um exemplo a gente pode ter a Netflix, né, gente? Netflix mudou o seu mercado, né? Por mais que a Netflix esteja caindo agora, ela mudou. E não foi empresa que, nossa, por exemplo, os funcionários, cara, a gente vende CD. Agora a gente vai ter uma plataforma de streaming. Os caras, tipo, streaming. Aí, tipo, mano, como assim vou perder meu emprego? Não, tá apenas mudando, entendeu? O sentido da empresa, o foco da empresa tá mudando. Mas continua ali, porque é importante. Imagina se a Netflix ainda fosse uma plataforma não, uma empresa, CD e tal. Não estaria como tá hoje, por mais que ela esteja caindo, porque tá vendo novos concorrentes, só que do mesmo jeito ela revolucionou o mercado dos filmes, certo? E é possível criar uma demanda, sabe? É isso. E falhas e flexibilidade. É importante você ter um espaço ali para flexibilidade. E o quinto, que é ambiente de incertezas, o Pix. Tem uma empresa, cadê o Pix? Eu não lembro o exemplo, mas no começo foi uma coisa de incerteza. Então é importante a empresa ter na nova economia dela um espaço de incerteza, sabe? Porque muitas coisas que estão vindo agora são incertas. Só que coisas que, vamos supor, há um ano atrás era incerta, hoje já tá bombástica. Entende? Então, um incerto, você fica meio assim. Mas mais pra frente, é bom você ter um espaço para isso, porque isso pode revolucionar a empresa, né? E oportunidades nas crises. Gente, como as empresas de iFoods, elas agiram rápido na crise, sabe? Então você tem que pensar nas oportunidades das crises, como, sabe, foram lucrando. E quem não se adaptou na crise que houve, na pandemia, ficou para trás. Tem vários restaurantes que foram fechados, mas vários revolucionários se revolucionaram, como muitos não tinham a opção de entrega de iFood, delivery, e adicionou isso, entende? E é bom. E 7, inovar para continuar. Inovar, é o que eu tava falando aqui. É uma inovação para continuar, dar continuidade no mercado. Como eu aprendi com a professora, o objetivo da empresa é continuidade e lucro. Vamos lá. Agora lembra do líder ambidestro? O que seria esse líder ambidestro? O líder ambidestro, ele vai liderar a equipe na entrega dos resultados a curto prazo, só que focando na excelência de execução, e ele também não pode esquecer de liderar o time em uma agenda colaborativa, a qual tem espaço para garantir a inovação. E falo umas outras coisas, mas de importante assim, é bom você ter os porquês claros das coisas, entende? Você saber por que você tá fazendo aquilo. Eu tô ali porque eu tô... Gente, ó, eu não vou me aprofundar, mas o exemplo foi isso que aconteceu comigo. Eu tava fazendo uma coisa, um curso, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tinha um porquê claro. E normalmente quando começa as coisas, tem um porquê claro, sabe? Eu tô nisso porque eu quero isso. Eu não tava com um porquê muito claro e acabou que não fluiu, porque, sabe, mano, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então é importante a gente ter muito claro qualquer coisa, antes da gente iniciar qualquer coisa, que isso esteja claro. Por que a gente tá iniciando isso, beleza? A gente vai falar de chegada do VAR, transformação digital. Gente, após a Guerra Fria, em meados de 1980, foi criado esse termo, VUCA, que seria o quê? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só que isso foi evoluindo e para o nosso tempo atual foi criado o BANI,
que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível, como tá o atual hoje. E falando sobre revolução digital, apenas 40% das empresas estão preparadas para uma revolução digital. É muito, só que não é muito, tá? 40%, quase a metade. Tipo assim, se você parar pra pensar, na minha visão, as coisas estão andando até rápida, sabe? Só que ao mesmo tempo é pouca ainda, né? Que tá preparada mesmo para uma revolução digital. E aí, a gente pode ter um exemplo do Spotify, de uma frase que você tá, dê a eles o que eles querem e algo a mais. Clientes. Clientes, pessoas confiam em pessoas. Aí envolve uma coisa assim. Mas, gente, o exemplo do Spotify é muito interessante, né? Porque, ó, o cliente, vamos supor, você gostou de uma música. Você mandou pro seu amigo, postou lá, indireta, que não sei o que, pá. Você tá compartilhando o produto. E além de você compartilhar o produto, você tá se fidelizando a ele. Olha que louco, olha a estratégia. Porque no Spotify, conforme você escuta uma música, vai vindo outras semelhantes. Vocês podem ver. Se entra, coloca uma música, vai vindo outras do tipo, entendeu? Então ele te dá aquilo ali, que você fica, caraca, que legal. Porque, cara, se esse cara gosta de MPB, eu vou dar mais opção pra ele de MPB. Entendeu? Ele vai te alimentando ali. E, caraca, se você, por exemplo, um exemplo, se você gosta de cenoura, talvez você vai gostar de batata, talvez você vai gostar de abobrinha, coisas ali semelhantes, entendeu? Eu tô te dando coisas semelhantes. Ah, te dei um brigadeiro, agora eu tô te dando um beijinho, um brigadeiro de paçoca, coisas semelhantes, entende? Porque você sabe que tá rolando ali. Se a pessoa gosta disso, muito provavelmente ela vai gostar disso também. E aí a gente vai entrar em design organizacional, que vai ser a última coisa que eu vou falar. Que como alocar corretamente a capital de uma empresa, né? E aí vai ter vários exemplos de estrutura hierárquica, funcional, calma aí, gente, muita coisa. Mas a gente vai ter a estrutura hierárquica funcional, não tem como imaginar, é tipo organograma, aí vocês pesquisem aí. E essa estrutura hierárquica funcional, ela vai ter como as qualidades dela, os prós, uma função concentrada, uma comunicação fluida no departamento. E como contras, vai ter a presença de silos. O que seria silos? Objetivos diferentes. Vamos supor, a parte de finanças da empresa está pensando em cortar custos. Já a parte de marketing está querendo fazer uma super campanha. Caraca, o mercado vai pá com essa campanha. Conflito, porque um tá querendo economizar e o outro tá querendo lançar. E isso precisa de custo, entende? Então, esse é o problema da estrutura hierárquica funcional, porque pode haver silos ali. Silos. E estrutura hierárquica simples. Os prós dela vai ser autonomia não, perdão, responsabilidade clara, só que, porém, ela é bom para empresas menores. Ela vai ter uma limitação no crescimento dela. E aí, outro organograma, que se vocês pesquisarem, vocês verão. E aí vai ter a estrutura orgânica da matriz. E os prós dela vai ser maior rendimento, sintonia, um ambiente ali participativo. Só que contra pode ter uma dupla subordinação. Não sei como explicar muito bem, mas é isso. E aí a gente vai ter a outra, que vai ser a estrutura orgânica de rede. Os prós dela vai ser, vamos ver, facilidade na adaptabilidade. E eu não sei o que eu coloquei ali, mas de contra ela vai ter a cultura organizacional, ela pode ficar em segundo plano. E cultura organizacional, gente, são as tradições da empresa e tudo isso. E tem um clima organizacional que é diferente, tá bom?
Então, e uma dica, antes de entrar numa empresa, procure saber qual é a cultura organizacional da empresa. Não é importante? Porque, por exemplo, você chega numa empresa e tá num clima organizacional, clima. Primeira semana e tal, depois muda, vai mudando. Porque o clima organizacional é uma coisa mutável, tá? Agora a cultura já é uma coisa mais fixa. Eu falo, mano, essa empresa é assim. Gente, procura saber a cultura organizacional da empresa. Isso. E, enfim, gente, não existe uma hierarquia melhor que a outra, tá? Um organograma e tal, melhor que a outra, é mais o que é adequado para a empresa, porque existem muitas opções, como vocês viram aqui, né? E é bom a hierarquia ela ser uma coisa flexível, beleza? E é isso, gente. Esse foi o primeiro plano, o segundo plano. Espero que vocês tenham entendido, porque eu às vezes me embolo um pouquinho. Mas tá tudo ótimo. Eu vou depois gravar um vídeo revisando algumas coisas que eu tenho aqui no meu caderno, porque tem muita coisa bacana, sabe? Porque vocês sabem, né? RH e tal, vai se aprofundando. Muitas coisas interessantes. Tem um curso do Sebrae que eu fiz, eu acho que eu nunca vi falar sobre ele, né? De inteligência emocional, não sei se eu já falei sobre. Mas enfim, gente. É isso, tá bom? Beijinhos.